O técnico Roger Machado tem uma baixa confirmada para a partida diante do Juventude pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Se trata de Fernando e o que se fala no bastidor é que o técnico colorado pode fazer preservações por conta do calendário e da grande maratona fora de Porto Alegre que o Internacional se apresenta nas próximas semanas. Enquanto isso, D'Alessandro usa da liderança, experiência e conhecimento do clube para amenizar as 4 partidas sem vitória. Uma ação espetacular que vai ser promovida no jogo diante do Juventude dentro do estádio Beira-Rio. E como chega o rival Juventude para a partida. E o técnico Fábio Matias aposta na força do meio-campo para tentar tirar pontos do Colorado dentro dos seus domínios. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal, sem contar ali o sininho. Ativa, bota todos para que os conteúdos estourem no teu celular. O teu like é importante, o compartilhamento mais ainda, porque daí a gente chega cada vez mais no maior número possível de colorados. Fala com a Telmaster se tu precisa pegar e melhorar a comunicação da tua empresa. Olha só, telefonia em PABX, em ramais, tudo por nuvem. Nada de cabo, nada de aparelhos, nada de aquelas placa enorme na parede com um monte de fio que dá sempre problema, né? Então fala com a Telmaster, fala com a Telma, tem um dos planos da Telma, deve tranquilamente suprir o que a tua empresa precisa. Telefonia em áudio, em vídeo, transcrição das chamadas, né? Depois que tu faz uma reunião, tu aperta um botão lá e eles fazem, ela faz a transcrição das chamadas para ti, fica basicamente como um relatório, uma ata. E aí tu pode melhorar a relação com o teu colaborador, seja com o teu fornecedor, algum representante teu, enfim, qualquer lugar do mundo com a melhor qualidade em comunicação. Telmaster é a minha parceira aqui do canal. Gente, vai ter uma ação muito legal hoje no estádio Beira-Rio, antes do jogo, que os atletas de ambas equipes, né, Juventude e Internacional, entrarão com crianças autistas. E a entrada vai ser também para chamar a atenção de um dos problemas, entre aspas, é uma das questões que são complicadas para os autistas viverem, que é o barulho excedente, principalmente. Os jogadores eles vão entrar com tampões no ouvido, que é basicamente como os pais levam os seus filhos em shows, ou então em jogos, ou em lugares de muita aglomeração. É muito legal, né? Faz parte também do grupo Autistas Colorados, e além disso já aconteceu também num jogo da base. Cara, muito bacana essa conscientização, né? Abril é o mês da conscientização do autismo, então o Internacional faz essa ação aí que é importantíssima. Eu tenho uma irmã autista, sei o quão difícil é para ela viver no ambiente, né, com todo mundo, muitas vezes até querendo ir a shows, gosta de música, mas o barulho irrita, né? O barulho incomoda, faz ela perder aí o foco das coisas, enfim. Cara, muito bacana, parabéns aí Internacional. Colorado que projeta 35 mil torcedores hoje, a partir das 4 horas da tarde, na partida que vale pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa, é claro, né, ela é um pouco baixa. Eu acho que hoje, jogo 4 da tarde, era para ser 40 mil, né? Mas o Inter entende que também não está numa boa fase. O jogo é contra o Juventude, que teoricamente não é tão atrativo, né? Se fosse ainda um Flamengo, Palmeiras e tal. Mas o Inter vai ter problemas, porque Fernando está fora. E deve jogar, então, o Ronaldo em seu lugar. Ainda tem um zum
de que Bruno Henrique ou Alan Patrick podem ser preservados e que o Ener Valencia poderia dar lugar ao Rafael Borré. Como os treinos foram fechados, a gente não conseguiu ver a preparação, né? Teve um treino aberto, mas que aí era um treino muito mais de recuperação, que não teve expectativa de time, nem tendência de time. A gente ainda fica na mão da fonte, né? Claro que as pessoas que a gente confia muito dentro do vestiário, mas além dessa questão do Fernando fora, então pode haver essas preservações. Por quê? Porque tem o Maracanã, agora na semana que vem, pela Copa do Brasil, e o Internacional, então, encara uma sequência fora do estádio Beira-Rio. Corinthians, lá em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Nacional, virou Copa do Mundo o jogo, né, pela Libertadores, depois Rio de Janeiro, Botafogo, e aí, então, o Nacional no Uruguai. Voltando aí só para o Beira-Rio contra o Mirassol, se a gente for olhar a sexta, né, sétima, oitava, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí joga contra o Maracanã fora. Já falei para vocês aqui que esse jogo ainda pode ser em Santa Catarina e não no Nordeste. E aí depois encara também o Sport lá em Recife. Além do Fernando, a gente tem o Carboneiro, numa lesão muscular na coxa esquerda, e o Diego Rocha também, o Diego Rosa, perdão, também numa lesão muscular na coxa esquerda. E aí, sem contar o Rocher, que fez a cirurgia na mão, mais o Bruno Gomes, que tem a cirurgia no joelho esquerdo, o Mercado se recuperando também, né, do ligamento cruzado, e o Luca Drummond da mesma forma, tá? Eu vou falar do Juventude e depois eu vou pegar o D'Alessandro para pegar um particular nesse cara aí, na importância do ex-camisa 10 e ídolo colorado agora pro momento do Inter, tá? O Juventude, cara, o Juventude vem de um empate, né, contra o Mirassol, acabou 100% de aproveitamento dentro do Alfredo Jaconi. O Juventude era o único time que tinha ganho todas as partidas dos seus domínios ao longo da temporada aí dos times da Série A. E aí eles têm 7 pontos e ocupam a 9ª posição da tabela. O Inter tem 6 e é o 12º. Logo, é um jogo que o Inter já ganha uma posição, né? A tendência é que o Inter fique ali entre 8º e 9º a partir de uma vitória, porque tem os resultados paralelos. A gente pode pegar aqui, por exemplo, ó, nesse sábado agora, a gente tem, além do Internacional, que abre a rodada às 16 horas contra o Juventude, tem o Mirassol contra o Atlético Mineiro, 18h30. Depois, isso é lá na casa do Mirassol, né, no Maião. Depois tem no Castelão, Ceará e São Paulo, 18h30 também. Na Ilha do Retiro, às 8h, Sport e Fortaleza. E depois, no Newton Santos, às 21h, fechando a rodada no sábado, Botafogo e Fluminense. E aí amanhã, né, a gente tem o resto, né? Flamengo, Corinthians, depois Palmeiras, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Vitória e o Grêmio, e o Santos e o Bragantino, né? Esses resultados paralelos, como eu disse, pode levar o Inter à 8ª, 9ª colocação aí, na melhor das hipóteses. Ganhando, ele vai a 5º, mas aí tem... porque vai a 9 pontos, né? Passa todo mundo, mas aí tem os, por exemplo, Ceará e São Paulo devem pontuar, já podem, com uma vitória, já passa o Inter, enfim, tem que esperar a rodada para ver onde o Internacional poderia estar, tá? Mas voltando lá ao Fábio Matias, ele deve colocar o Jadson no meio-campo, tá? Para justamente fortalecer um pouco mais o setor e ganhar no combate e na saída de bola do Internacional. Já que não vai ter o Fernando, tem o Ronaldo, possivelmente eles querem pegar e fazer um abafa para o Inter não conseguir jogar. Tem a dúvida é o companheiro do ataque do Gilberto, né? Pode ser o Batalha ou então o Enio. E aí o Tagliari tem uma inflamação no tornozelo e fica de fora. Possível escalação: Gustavo, Everton, Abner, Adriano Martins ou Rodrigo San. Depois tem o Alan Ruschel na esquerda, né? Daí a gente tem o Giraldo e o Jadson, o Mandaca e o Jean Carlos. A dúvida, Enio ou Batalha, e o Gilberto. O Inter deve vir com Antony, o Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e o Bernabei. Aqui Ronaldo. Se fala da preservação do Bruno Henrique. De repente, Thiago Maia, uma alternativa. Enfim, Bruno Henrique ou Thiago Maia. O Alan Patrick, com do lado direito o Tabata, do lado esquerdo o Wesley, e ali na frente também se fala de uma possibilidade de Rafael Borré. Então,
Ener Valencia ou Rafael Borré. Mas agora eu quero falar sobre o D'Alessandro e o papel que ele vem desempenhando agora nesse momento de instabilidade. Porque é o seguinte, né? O Inter teve 17 partidas numa série invicta e aí agora acumula os 2 empates do Grenal e do Nacional, só que ainda tem também o empate com o Fortaleza e a derrota para o Palmeiras. Então são 4 jogos sem vitória. E aí hoje a segunda pior sequência do Roger. O Roger só tem uma sequência pior lá no início, quando ele começou no Inter. Tá? E aí, a partir disso, vem a liderança do D'Alessandro, a experiência do D'Alessandro, o conhecimento do clube do D'Alessandro e também, não só do clube, mas da aldeia como um todo, da torcida como um todo. Então, assim, me falaram que o D'Alessandro, ele mudou muito a maneira, né, de ser ao longo da semana. Por quê? Nos jogos decisivos ele vai lá e é enérgico, aquela coisa doida, né, de vamos pisar na cabeça dos caras, aquela coisa toda, né? Mas ao longo da semana ele conversa com os jogadores, ele tenta tirar dos jogadores pressão pela questão dos 4 jogos, sem, claro, esquecer de que o Inter precisa vencer, né? A camisa do Inter é muito grande para vencer. Vai lá também, cobra dos caras em determinadas questões que, por exemplo, se aponta números e o cara está correndo menos ou está muito no limite para questão de, tu tá fazendo esse exercício aqui de uma forma que não vai te dar bom lá na frente, melhora isso aqui, fica ligado. Então é um cara que também puxa os mais jovens para trabalhar, para conversar também, para não entrarem num momento de instabilidade em cima de outros jogadores também, né, que são experientes, tipo o Bruno Henrique está sendo muito contestado agora junto às redes sociais. Enfim, é um cara que é aglutinador. Todo mundo está até impressionado com o estilo dele como dirigente. Porque quando ele era jogador, ele era cri-cri, ele ficava em cima dos caras, ele cobrava os caras, vamos lá, temos que jogar, não aguenta, sai. Sabe, aquela coisa assim de muito mais sanguíneo. E hoje, como dirigente, ele mais abraça os caras, ele tenta entender o momento dos caras, o calendário de 19 jogos em 60 dias. Então, nesse contexto, o D'Alessandro tem sido importantíssimo dentro do vestiário. E aí que a gente vê o quanto talvez o departamento de futebol precisava mesmo de um cara, um coordenador técnico, né? Uma pessoa que botasse a bola no chão e olhasse o que temos que fazer. Vamos trabalhar isso aqui. Beleza. Então, vamos pegar e vamos focar nesse objetivo aqui. Legal, né? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Vamos falar de KTO rapidinho. Olha só, tem aqui algumas questões envolvendo Barcelona e Real Madrid, Copa do Rei hoje, tá? Odds espetaculares. 2,28 para a vitória do Barcelona e 2,90 a vitória do Real Madrid. Empate, 3,75. Tá? E a gente ainda tem o Campeonato Brasileiro hoje, tem a odd do Inter com o Juventude, Inter 1,38 e o Juventude 8. Amanhã, se tu quiser dar uma secadinha também, nesse momento tá 2,38 a vitória do Vitória e 3,10 do Coirmão, tá? E 13,10 também o empate. Tá muito semelhante ao Grenal, né? Os números do Coirmão e do empate são semelhantes, é a mesma coisa aqui na KTO. Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar o like, de te inscrever no canal e comenta aí embaixo o que tu acha, o que tu espera da partida do Internacional. Sempre tem muito para falar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço. Tchau.